Calabouços, casas mal assombradas, quartos escuros à noite, tudo isso pode facilmente ser um cenário de uma história de terror. O medo é algo que persegue a gente há muito tempo. Algumas pessoas tentam evitar a todo custo, enquanto outras tentam abraçá-lo e experienciar várias situações que aflorem esse sentimento, tornem ele mais forte. Mas e quanto à criatividade? O quanto a criatividade de um ser humano consegue favorecer a propagação do medo? Consegue fazer com que coisas simples, coisas que aparentemente inofensivas ou cotidianas, consigam serem remodeladas ou ressignificadas para que outras pessoas passem a sentir desconfiança, apreensão, malícia. Esse vídeo é sem roteiro, assim como todos os outros do canal. E hoje vou estar conversando com vocês sobre uma área da arte a qual eu sou bem aficionado, a qual eu dedico muitos anos da minha vida, porque sim, o canal foi feito há pouco tempo, mas eu já tenho uma história em outros lugares, eu já fiz outras coisas relacionadas à arte, mas algo que sempre esteve comigo, em tudo que eu fazia relacionado à arte, seja pintura, desenho, qualquer coisa, o terror. O terror sempre esteve lá, criaturas, monstros, seres nas sombras, sempre foi algo que esteve comigo, desde pequeno, e eu alimentei isso, alimentando minha criatividade com lendas, filmes, quadrinhos, mídias que tivessem um aspecto mais sombrio. Elas me ajudavam bastante a conseguir fazer com que algumas ideias se tornassem mais vivas. Claro que eu preocupava algumas pessoas, principalmente dentro de casa, porque afinal eu era uma criança de seus 3, 5 anos mais ou menos e só gostava de desenhar monstros. Quando me perguntam a respeito do porquê disso, da onde foi a origem disso, é sempre difícil de ter essa resposta, porque desde que eu me lembro sempre fui assim. Talvez por consumir filmes de terror desde pequeno, meus pais eram bem liberais com o que eu podia consumir, e sim, eu assistia muito daqueles filmes B, né, uma coisa mais anos 80, anos 90, ou também por conta de outras mídias, como videogames e animes que passavam na época. Lembro que eu gostava muito de Yu-Gi-Oh! E toda a dinâmica das cartas, os visuais, e tentava replicar depois. E algo que não me deixa mentir a respeito de quanto tempo eu carrego isso comigo, são os meus cadernos de desenho, principalmente o primeiro caderno de desenho. Até hoje eu guardo ele. Até hoje eu tenho ele aqui comigo. E por mais que fossem formas simples, desenhos de uma criança de 4 anos mais ou menos, dá pra ver que ali já era formado alguns conceitos, principalmente de garras, dentes e olhos. Mas ok, você começou agora a desenhar, e esse tipo de conteúdo também sempre atraiu a sua atenção. Você sempre gostou de assistir creepypastas, assistir alguns relatos sobrenaturais, acompanhar filmes de terror, e agora você quer trazer isso para o seu trabalho, você quer saber como construir algumas ideias, como fazer o bom se tornar mal. Mas sempre que você tenta, você percebe que falta algo, não há criatividade, não fica amedrontador, se torna genérico e pouco expressivo, e apenas as referências que você usa, e nem todos usam, mas elas não são o suficiente. Você não consegue compreender, você não consegue ler a imagem que você está utilizando, porque não basta apenas olhar ela, você tem que entender. E nesse vídeo eu vou estar passando um pouco de todo o raciocínio que eu faço. Alguns dos desenhos que vocês viram nessa mega introdução foram feitos por mim, em diferentes períodos da minha vida, em diferentes projetos que participei, mas sim, todos vieram da mesma pessoa, com seus traços diferentes e singularidades. E como o canal é novo, e eu sei que terror está no ar, né? Afinal, estamos em outubro, e muitas pessoas são atraídas pelo terror, vou até comentar sobre isso mais pra frente. Achei que seria interessante trazer um vídeo diferente, até porque o canal é novo, eu estou experimentando coisas aqui, eu estou vendo outras formas de gerar conteúdo, mas já demoramos demais aqui. Bom, algo que eu gostaria de começar já explicando e apresentando é: nem sempre mostrar demais vai te ajudar. Deixar com que a criatividade da pessoa que está observando ou consumindo o seu produto vai ajudar bastante a agregar no final. Muitos filmes utilizam disso. Não saber o que te espera causa tensão, você fica apreensivo pois não sabe a dimensão do perigo, você apenas sabe que ele está lá. E saber que ele está lá, que ele está ativo, você saber tão pouco sobre ele, faz com que você não consiga pensar em muitas formas de driblar o ser. Você não sabe se ele é feito de tentáculos, se ele tem uma forma mais humanoide. Se torna difícil gerenciar os recursos quando você não sabe com o que você está lidando. Mas é necessário que a criatura, por mais que não seja aparente na sua obra, ela precisa estar ativa, pois o fato dela se movimentar pelas sombras, dela se tornar oculta em boa parte do seu conteúdo, requer que isso seja balanceado com ações. Você se sinta apreensivo, pois não sabe de onde vem ou como é feito
momento um possível ataque. Já adianto que essa forma de construir tensão e de caracterizar uma obra ou uma história pode às vezes ser um pouco complicada de gerar uma conclusão satisfatória, pois dificilmente o conteúdo visual que você vai apresentar vai conseguir de fato bater toda a expectativa criada e a imaginação da pessoa que estava consumindo o seu produto. Pois quando você cria algo e você coloca nas costas de quem está digerindo a obra, se torna muito mais íntimo. A pessoa começa a aplicar os medos dela, começa a aplicar a própria criatividade, como já foi mencionado, em cima dos personagens, em cima da criatura, pois ela não está bem resolvida, ela não está ali tão explícita, né? Nós sabemos modus operantes, conseguimos ver uma cauda, um sorriso em meio à escuridão, mas nós somos seres humanos. Nosso cérebro foi criado para conseguir ocupar lacunas, resolver problemas. Testes e experimentos foram feitos para tentar ver o quanto nós conseguimos nos apegar com coisas simples ou girar narrativas. Uma pessoa foi e fez um círculo num papel. A primeiro momento, as pessoas apenas identificaram aquilo como, de fato, um círculo, né? Não viam nada demais, até porque simplesmente era a forma. Mas a partir do momento em que mais 3 pequenos círculos foram adicionados ao lado do círculo maior, algumas pessoas começaram a teorizar, começaram a desenvolver uma narrativa. A maioria falou que aqueles pequenos círculos se tratavam dos filhos do círculo maior. Após isso, o responsável pelo teste simplesmente escreveu um B, só que deitado em cima do primeiro círculo. Aquele B parecia muito um chapéu. Aparentemente era assim que a mente das pessoas que estavam fazendo o teste enxergaram. E vinha tudo de uma forma muito espontânea. Não era como se eles tivessem que pensar muito sobre isso. Simplesmente era como um estalo. Eles estavam conseguindo construir uma narrativa, mesmo que simples, e se apegar a formas geométricas que estavam ali simplesmente uma ao lado da outra com dimensões diferentes. E me diga você, quantas vezes você não simplesmente gerou narrativas com objetos simples, terem uma lore por trás, mas ainda assim o cérebro de vocês, por tédio ou simplesmente por tentar se distrair, conseguiu criar uma história genérica, uma história que fosse até replicada de outros lugares para aqueles objetos, conseguiu trazer identidade para eles. Minha dica é, como vocês não mostraram tanto assim o monstro, no momento em que vocês forem revelá-lo, tentem trazer algo a mais, uma surpresa. Deixem pequenas migalhas que levem as pessoas para uma direção, mas quando você apresentar, ainda tenham traços de coisas que as pessoas vão querer ver, porque você deixou algumas pequenas dicas pré-estabelecidas, mas fuja do óbvio. O óbvio frustra bastante nesse tipo de conteúdo. Uma outra forma de você trazer terror para o seu tipo de material é o terror mais visual, é aquilo muito mais brutal, muito mais à mostra, pouco sutil. Acredito que muitas pessoas já têm um contato mais familiarizado com esse tipo de produção, principalmente os jovens. Eu sei que teve uma onda aí bem grande daqueles SCP, Analog Horror, e esse tipo de mídia utiliza bastante do desconforto visual para trazer a apreensão e o medo. São obras e seres que não eram para ser da maneira como são mostrados, são criaturas que aparentemente eram para ser mais puras, seres mais inofensivos, mas que parecem serem habitados por algo terrível, como se vestissem sua carne. Eu particularmente gosto bastante desse tipo de abordagem do terror, pois desde pequeno tenho interesse em algo mais visual, tenho um apelo muito maior sobre os designs, sobre aquele monstro usar da sua aparência para tornar as coisas mais opressoras. Nesse tipo de obra é muito importante que você saiba dosar as coisas, nem sempre fazer a criatura completamente encharcada por sangue ou simplesmente com um overdesign vai trazer de fato a sensação que você quer para o seu trabalho. Posso dar como exemplo os inimigos dos próprios Power Rangers. Conforme vocês, acredito eu, tenham acompanhado pelo menos alguns episódios, se lembram que os Rangers enfrentavam monstros na sua maior parte do tempo. Os seus visuais eram sempre muito criativos e muito carregados de informação. Eles tinham sim essa dinâmica do overdesign, que é quando você aplica muitas informações, por mais que coerentes, como eram nessa dinâmica dos Power Rangers, mas por sua vez, ali, em vários momentos, se tornava mais tosco, não tão opressor quanto deveriam. Claro que também temos que lembrar que a ideia do projeto não era de fato meter medo. Haviam sim alguns inimigos que eram muito mais assustadores do que outros, mas estou usando de exemplo apenas para caracterizar um ponto. Você colocar milhões de tripas, carne pendurada, você acabar colocando muita informação em um desenho ou colocando muitos aspectos para se tornar de fato agressivo aquela imagem, não vai tornar ela interessante
interessante de fato. Nem sempre é uma boa saída, nem sempre é uma boa proposta. Pode ser que funcione? Sim, com certeza. Desde que seja utilizada em um cenário que seja adequado, desde que você não deixe apenas isso como características principais do seu desenho. Porque, veja, pode se tornar muito forçado, pois é algo muito mais comum de uma pessoa pensar. As pessoas, quando vão desenvolver ilustrações e ainda não tem um certo filtro, seja de qualidade ou de dinâmica, realmente leitura de arte, elas vão acabar caindo realmente em maneirismos que são mais convencionais. E isso por muitas vezes vai tirar de fato um apelo visual do seu desenho. Pode acabar tornando ele mais genérico, pois você e mais 50 pessoas pensaram na mesma coisa e fizeram a mesma coisa. Não há singularidade, não há algo que de fato destaque de outros. Então vai se tornar tudo a mesma coisa, vai ficar numa área mais cinza da cabeça de quem consumiu o seu material. Perceba que monstros e criaturas do terror com designs únicos e conceitos interessantes como Freddy Krueger, Alien, Predador, entre outros, carregam com eles não só a questão de narrativa, mas a questão visual. Você consegue bater o olho em garras, lâminas no dedo e já associar ao Freddy Krueger. O Alien tem um visual extremamente desenvolvido, extremamente criativo, e são seres que em sua composição são muito bem equilibrados. Vai fazer um ano que eu estou desenvolvendo no meu Instagram um projeto de terror mais voltado para um dark fantasy dos anos 80. Então passei a consumir muito conteúdo visual a respeito desse tema, e eu posso dizer com todas as letras que de fato eles conseguiam criar atmosferas muito soturnas nesse período. Tanto em questão de monstros, parecia que não havia um script, não havia muitas barreiras criativas, simplesmente faziam seres e criaturas que não pareciam com nada que a gente já tivesse visto. A criatividade parecia um combustível muito mais puro naquela época, enquanto hoje eu, como consumo muitos tipos de conteúdos relacionados a terror, percebo um certo engessamento, como se não quisessem se arriscar tanto. O desconforto vendo cenários e criaturas, ilustrações de jogos, artbooks da época, me fazem sentir algo muito mais forte do que ver esse mesmo tipo de abordagem, só que hoje em dia em outras obras. Por mais que muitas coisas como criaturas e cenários que a From Software apresente para nós em Dark Souls, em Elden Ring, consiga de fato trazer um choque, eu não sinto o mesmo impacto olhando para esses visuais um pouco mais retrôs que eu tenho consumido. Não estou falando que é ruim, de forma alguma, estou falando apenas de sensação. Tudo me parece um pouco mais profano na abordagem dessas ilustrações antigas. E eu posso exemplificar isso de outras maneiras também. Pegue pinturas um pouco mais sombrias que eram feitas antigamente, e você vai me dizer que não sente nada, não sente nenhum pingo de desconforto quando você olha elas. Algo um pouco mais íntimo e que mexe mais com o seu subconsciente do que de fato ver um cenário que às vezes foi montado para um videogame mais atual. Novamente, não estou falando de qualidade aqui, não estou falando que um está certo, o outro está errado. Estamos falando aqui de sensação, porque o medo é sensação. Chega um momento na vida das pessoas em que elas param de ter medo de coisas que elas temiam na infância. Filmes, brinquedos, histórias de terror. E quando você cresce e consome filmes de terror, você, óbvio, está com uma cabeça diferente. Você sabe que muito daquilo não é real ou tem uma probabilidade muito menor de acontecer com você. Então, um parâmetro para ver se um filme de terror ele de fato mexeu com você é se você sai do cinema não horrorizado, não apreensivo de que vai ser atacado por um demônio, e sim você sai de lá abalado por dentro, quando você sente que alguma coisa mudou. Você reflete demais sobre o filme, você pensa demais sobre ele, você em vários momentos do seu dia posteriormente se pega pensando nele, se pega intrigado, fecha o olho, lembra de cenas, até sente um certo calafrio. Sabe quando você está ali muito emergido em um ambiente de terror, qualquer mini barulho, qualquer sinal de algo se aproximando já é o suficiente para te dar um leve susto, uma leve preocupação? Isso é vitória, porque após sair da sala de cinema, o filme não ficou lá, você levou ele com você, e se ele está martelando na sua cabeça, muito provavelmente você vai atrás de descobrir mais, de ir atrás do nome de um produtor que fez o filme, de outros conteúdos que ele desenvolveu, de canais do YouTube que estejam falando sobre ele, e isso é vitória. Mas voltando para a questão de visual, é muito importante que você compreenda o que você quer, que você entenda qual é a história e do que ela necessita, do que você quer que na sua imagem traga como mensagem. Então o monstro, criatura
leitura que você vai desenvolver, ela é importante fazer parte das regras desse mundo que você fez. Podemos sim criar contraste, fazendo com que ela, na verdade, seja o contrário de muitos conceitos abordados ali na obra, mas isso deve ser feito com muito cuidado e parcimônia, pois ao invés de mostrar conceitos corrompidos e até uma superioridade acima de leis e paradigmas, ela pode simplesmente ficar destoante e desconexa, e isso é um problema. Seja criativo, explore outros conceitos de design, entenda o que dá medo. Nós tememos geralmente o que vemos como mais ameaçador. Pessoas morrem de medo de tubarões, por mais que os seus ataques e mortes não sejam situações tão frequentes assim. Em contraponto, nós não tememos tanto um mosquito, que é o animal que mais causa mortes no mundo inteiro. Isso porque o nosso cérebro, que evoluiu por muito e muito tempo, reconhece como perigoso coisas grandes, dentes, garras e olhos, coisas mais ferais. Então, sinônimos disso acabam impactando muito mais do que um pequeno inseto carregando um agente poderoso que pode matar você em poucos dias. Então, recomendações que eu deixo a respeito disso são: busque artes um pouco mais antigas, saia um pouco da bolha de hoje em dia e vá realmente para outros períodos para compreender o que dava medo naquela época. Pode ser que você se surpreenda. Não só isso, consuma também um pouco mais de mídia independente, alguns filmes que não vão tanto para o cinema ou de locais um pouco mais afastados. Pode ser que de fato você encontre coisas mais ousadas e menos presas em convenções visuais. Agora eu quero fazer um exercício com vocês. Eu desenvolvi uma pequena frase e entreguei para algumas pessoas do meu círculo social. A frase que eu desenvolvi foi: 3 crianças vão para... O primeiro convidado falou uma festa de aniversário. A segunda pessoa, a quem eu levei a frase agora, 3 crianças vão para uma festa de aniversário, complementou a narrativa falando de um amigo da escola que gostava muito de Halloween. E o último convidado complementou com: e lá brincaram de esconde-esconde com um palhaço engraçado. Então, a frase final ficou: 3 crianças vão para uma festa de aniversário de um amigo da escola que gosta muito de Halloween. E lá brincaram de esconde-esconde com um palhaço muito engraçado. Perceba que tem um apelo muito infantil e descontraído. É claro, vocês já vão enxergar isso de uma forma muito mais sombria por conta de todo o teor do vídeo, por conta de tudo que eu apresentei até agora. Então é normal que a cabeça de vocês esteja condicionada para enxergar isso de uma forma um pouco mais maliciosa. Mas vocês percebem que isso poderia facilmente ser simplesmente uma narrativa infantil, um conteúdo para um livro infantil ou programa de TV. De qualquer forma, nós vamos pegar esse conceito e torcer ele, tornando a narrativa mais opressiva e de terror. Começo fazendo pequenos quadros e assim encaixando os personagens. Eu queria fazer com que parecessem realmente que eram crianças, que usassem máscaras de animais até para remeter a essa ideia do Halloween. Então fiz com que eles tivessem roupas um pouco mais esfarrapadas, até parecendo ser algo mais de cidade pequena, uma coisa um pouco mais humilde, para combinar com a ideia da floresta que logo fica atrás deles. Quis colocar também cada um representando um animal por meio das máscaras feitas em casa, algo parecendo realmente feito por uma criança. Então, meio irregular, com esparadrapos e adesivos, um olho maior que o outro, partes dobradas, realmente trazendo essa ideia de algo feito à mão e meio inexperiente. Todo esse conceito, além de nutrir a ideia de ter sido feito por uma criança e caracterizar eles com animais, então, além do fato de serem crianças, ainda estão usando, digamos assim, o manto de seres da floresta, permite que a pessoa que está acompanhando e vendo o desenho se aproxime bem mais deles, até porque as pessoas têm o instinto normal de preservar tanto os animais quanto as crianças. Todo esse aspecto também valoriza a ideia do terror, com essas linhas irregulares, com essas máscaras meio tortas, com um olho maior que o outro, tornam as coisas menos fofas. Com os personagens já apresentados, no quadro de baixo eu queria também colocar um pouco mais de ênfase em toda a situação e a ambientação onde se passaria a história. A casa da criança se encontra bem escura e opressora, com um palhaço esquisito próximo a ela, como se a fizesse de refém. O bolo completamente torto e derretido, toalha de mesa suja, bonecos jogados e todo esse ambiente sendo apresentado para os nossos personagens que já foram estruturados no quadro de cima como se fosse um aniversário comum. Mas é fácil deduzir, por meio de toda a ambientação, de que não se trata de uma festa como as outras. A criatura vestida de palhaço, ou o próprio palhaço, apresenta garras nas mãos que não complementam muito bem
vem com a ideia da figura maquiada. Também possui uma cauda meio estranha que se apoia sobre a mesa. E a ideia desse quadro é realmente trazer essa sensação de tensão, de que as coisas não estão tão normais como a gente esperaria que elas estivessem. E se o primeiro quadro que nós trabalhamos serve para apresentar os personagens, as 3 crianças indo para algum lugar, esse segundo quadro já tem a responsabilidade de carregar o conteúdo de a festa do aniversário do amigo. Então agora o que falta é o esconde-esconde com o palhaço engraçado. Entenda que não necessariamente o esconde-esconde é de fato uma brincadeira. Aqui a abordagem ficou mais construída como se eles estivessem fugindo de um predador. Enquanto eu rabiscava e concretizava as linhas, eu comecei a imaginar a narrativa por trás de tudo isso. Comumente os desenhos vêm seguidos de história. Isso ajuda no planejamento e desenvolvimento de situações futuras, assim como consegue também enriquecer visualmente alguns conceitos. Então, juntando todos os quadros, eu cheguei à conclusão de que as 3 crianças marcaram de sair juntas. Só que o esquilo ali do lado havia derrubado a sua bola em algum lugar muito alto, o qual as outras 2 crianças, como eram mais velhas, tentaram subir até a árvore para pegar a bola. Ao fazerem isso, acabaram se atrasando, também caíram e fizeram com que as roupas ficassem um pouco mais esfarrapadas. Ao chegarem à casa do amigo, afastada em meio à floresta, eles foram recebidos por uma voz que os convidavam para entrar. Assim que pisaram dentro da casa, a porta se fechou violentamente e, em meio a toda a escuridão, apenas as velas estavam iluminando o local. Muito pouco se enxergava ali no lugar, mas atrás do bolo, junto à criança, um palhaço estranho e com seu olhar fixo nos 3, afirma que só faltavam eles e que tanto ele quanto a criança os aguardavam. Eu faria com que, na verdade, fosse de fato um palhaço em algum momento. Um palhaço normal que foi contratado para alegrar a festa, divertir as crianças. Mas enquanto ele estava indo para o local, ele foi atacado por alguma criatura ou algum ser que vestiu a sua pele, eu sei, não é muito original, e se passou pelo palhaço, indo até a casa da criança e matando seus pais e os amigos que já estavam lá. Dentro disso, perceba que os brinquedos que eu fiz, a maioria está meio estufado e meio remendado. O palhaço, o que não conseguiu comer, devia ter colocado dentro dos presentes que o pequeno passarinho ali teria ganhado no seu aniversário. Mas a criatura sabia que faltavam mais algumas crianças, então tentou manter as aparências para que elas simplesmente não desconfiassem de nada. Os mais observadores vão perceber que a criança também havia recebido um robô. E bom, não daria para colocar os restos dentro do robô. Eu faria com que esse brinquedo pudesse receber a manifestação das vítimas e que ajudassem as crianças, por meio de falas, a sobreviverem em meio a tudo isso, os avisando, alertando, às vezes até mesmo podendo confundir o monstro. Galera, a narração vai ficando por aqui. Eu vou deixar vocês aqui com um pouco mais de tempo de eu finalizando o desenho. Depois vocês vão ver o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouco, né, com alguns conceitos. Eu sei que eu não falei algo tão profundo assim. Eu estou muito familiarizado com o terror e eu gosto bastante de brincar com isso. Então, às vezes, fazendo exercícios como esse. Se vocês gostaram desse tipo de formato, me avisem. Se vocês gostaram desse tipo de exercício, comentem aqui. Falem que vocês querem mais. Pode ser que eu traga. Eu gosto muito desse tipo de material. E comentem, curtem, compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever também. Obrigado por tudo e até a próxima.